Olá, queridos, graça e paz. Eu tô aqui de volta para a gente falar um pouco mais da maravilhosa palavra de Deus. O tema de hoje vai ser juízo final. É isso mesmo. Eu falei no último vídeo que a gente estaria tratando desse assunto, um assunto muito importante da palavra de Deus. Antes de eu iniciar, quero pedir tua ajuda. Como é que você pode me ajudar? Compartilhando. Compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos que você puder, porque assim você está me ajudando a divulgar, a propagar a palavra de Deus por toda a terra. Então, sem demorar muito, vamos entrar direto no assunto. Juízo final, um tema importantíssimo, é um tema interessante, é um tema curioso, bastante explorado, tudo que é referente ao final dos tempos, o fim do mundo, o fim dos tempos, é muito interessante e curioso, né? Muito explorado por livros, por filmes, pela ficção, mas, para além de tudo isso, juízo eterno é tema central, é tema basilar, é tema fundamental da doutrina de Cristo. A gente vê lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 1 e 2, elencado algumas doutrinas que são chamadas doutrinas fundamentais de Cristo, né? Eu vou lembrar aqui, você vai lembrar também, lá fala de arrependimento de obras mortas, fundamentos da fé em Deus, imposição de mãos, batismo, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, falar de juízo é assunto fundamental, essencial. É aquele assunto que está na base, que todo cristão, mesmo ele sendo iniciante na doutrina, ele deve saber, ele deve aprender, ele deve dominar. E a gente vai falar um pouco, a gente está falando esses dias sobre juízo eterno. Ontem a gente falou de um julgamento, porque a Bíblia nos mostra que nós teremos vários julgamentos. Um deles, a gente falou, eu publiquei ontem um vídeo aqui falando sobre o tribunal de Cristo. É um dos julgamentos. Eu falei que esse tribunal de Cristo é um julgamento das obras da igreja, do que a gente faz por meio do corpo, do que a gente faz de bom ou de mal. Tudo isso vai ser julgado, tudo isso vai ser prestado conta, tudo isso vai ser colocado diante de Jesus Cristo no tribunal de Cristo. Vocês lembram que eu falei que no tribunal de Cristo não vai se julgar se a pessoa é salvo ou é condenado. Por quê? Só estarão diante de Cristo no tribunal de Cristo aqueles que já são salvos. O tribunal de Cristo é um tribunal onde serão distribuídos galardões, recompensa, ok? Então agora a gente vai falar do juízo final. O juízo final, como o próprio nome diz, é o último dos juízos. É o chamado pela Bíblia juízo do grande trono branco. Onde é que a gente encontra isso na Bíblia? A gente encontra no livro de Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo, lá no capítulo 20, a partir do versículo 11, o que eu vou ler aqui para vocês agora e comentar. Eu já estou aqui com a Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 20, eu vou ler a partir do versículo 11. Para contextualizar, eu sempre acho importante contextualizar, em Apocalipse, capítulo 20, você vai ver a revelação, a profecia falando do reino milenar, né? Inicia no versículo 1, João tendo uma visão de um anjo descendo do céu, né? E ele tem uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. O texto vai dizer que ele prende dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, por 1000 anos. Então, vai acontecer um reino milenar, é o que esse texto nos diz em Apocalipse capítulo 20. E o texto vai falar que no final desses 1000 anos, né, Satanás será solto, ele vai com certeza fazer a única coisa que ele sabe fazer, que é enganar, e ele vai enganar muitos, e esses muitos vão se rebelar contra o próprio Deus. Esse povo congregado por Satanás, todos enganados, eles vêm contra Deus, e o texto de Apocalipse 20, versículo 9, diz que Deus vai descer fogo do céu, e esse fogo vai devorar tudo e todos aqui nessa terra. Versículo 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, o diabo será lançado no lago de fogo. Acabou para Satanás. Ele vai para o inferno sofrer tormentos, ser atormentado para todo o sempre. Aí no versículo 11 entra no assunto que nós estamos tratando hoje, o juízo final. Versículo 11, você vai ver aqui João descrevendo a visão que ele teve de um grande
trono branco. Ele diz o seguinte: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Então, o versículo está dizendo aqui que esse grande trono branco não está na terra, não está no céu, não existe mais terra, não existe mais céu, não existe mais universo. Pela visão que João teve, ele tenta descrever aqui algo maravilhoso. Esse julgamento está acontecendo em algum lugar onde não existe mais a terra, nem esse universo como nós conhecemos. Né? Versículo 12 diz: e vi os mortos, pequenos, grandes, que estavam diante de Deus, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nesse versículo 12 eu quero destacar: os mortos estão sendo julgados segundo as suas obras. Muito parecido com o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, os cristãos, aqueles que ressuscitaram e aqueles que serão arrebatados, eles vão ser julgados no tribunal de Cristo segundo as suas obras. Então receberão recompensas segundo as suas obras. Lá no tribunal de Cristo eu disse que ninguém é julgado quanto a ser salvo ou condenado. O mesmo acontece aqui. Aqui está dizendo que essas pessoas, o que vai ser julgado não é se elas vão ser condenadas ou se elas vão ser salvas. O que vai ser julgado aqui são as obras. Olha o que diz o versículo 13. E deu o mar os mortos que havia nele, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Esse versículo 13 diz que essas pessoas que ressuscitam, essas pessoas são mortos de todos os tempos que não eram salvos. Eles estavam no inferno. São ímpios que morreram sem Cristo, ímpios de todos os tempos. Acontecerá aqui uma ressurreição. Olha, e deu o mar os seus mortos, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Então, aqui acontece uma ressurreição de todos os ímpios. Eles vão ressuscitar. É a segunda ressurreição, é a chamada ressurreição para a morte, ressurreição para a condenação eterna. E ao ressuscitarem, eles vão ter julgadas as suas obras. Vou repetir: e foram julgados cada um segundo as suas obras. Como no tribunal de Cristo, você não vê aqui um julgamento para salvação ou para condenação. Não. Aqui, no juízo final, no juízo do grande trono branco, todos já estão condenados. O que vai ser julgado aqui são as obras. André, e aí eles vão receber galardão, recompensa, como no tribunal de Cristo? Não. Nesse caso aqui, eles vão receber ou mais tormentos ou menos tormento, né? Ou mais rigor no sofrimento, nos castigos, ou menos rigor, a depender das obras. Eles também terão julgadas suas obras. André, onde é que tem na Bíblia algo falando a respeito de mais rigor ou menos rigor? Eu posso citar para vocês aqui o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 21 e 22. Você vai ter essa ideia de mais rigor ou menos rigor no dia do juízo. Olha o que diz o versículo 21 de Mateus 11. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Versículo 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então, há essa ideia de mais rigor ou menos rigor. E no juízo do grande trono branco, que a gente está lendo agora, fica claro que os mortos ressuscitam, têm suas obras julgadas, e de acordo com essas obras haverá mais rigor ou menos rigor durante todo o sofrimento que eles vão passar por toda a eternidade. Vamos continuar no texto. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, fica claro no texto que no juízo final, no último dos julgamentos, todos os ímpios de toda a terra, de todos os tempos, eles ressuscitarão e eles terão as suas obras julgadas. Eles ressuscitarão não num corpo glorificado, mas num corpo que é capaz de suportar sofrimentos por toda a eternidade. Olha só, é outro assunto para outro vídeo, mas o tormento eterno
é doutrina bíblica. Quem ensina que não há tormento eterno, quem ensina que não há inferno, ele está ensinando heresia. Tormento eterno é bíblico. A gente leu em Apocalipse 20, versículo 10, que o próprio diabo será lançado no lago de fogo e enxofre e sofrerá tormentos por toda a eternidade, para todo sempre. Assim também acontecerá com todos aqueles que morrem sem Cristo. E aqui eu quero finalizar trazendo uma aplicação de toda essa mensagem para a minha vida e para a sua vida. Isso nos chama a atenção, isso move o nosso coração, isso nos motiva a pregar o Evangelho. Nós temos que pregar com urgência o Evangelho aonde a gente puder ir. Começa na nossa rua, começa com o nosso vizinho, é na faculdade, é no trabalho. Por que a gente tem que pregar o Evangelho? É aqui, na rede social, a gente tem que falar da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 até o 17, que para que as pessoas creiam em Jesus Cristo, é necessário, primeiro, que eles creiam em Jesus de coração, que eles confessem Jesus como Senhor. E para que eles creiam em Jesus, é necessário que eles ouçam falar de Jesus, que eles ouçam a palavra de Deus. Porque em Romanos 10, 17 diz que a fé para crer em Jesus, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem é, né? Quem é que são as testemunhas de Jesus Cristo, que estão nessa terra pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, testemunhando de Jesus Cristo? Essas testemunhas sou eu, é você, somos nós, a Igreja do Senhor. Então, que esse assunto, falando do juízo do grande trono branco, um juízo final que julgará e lançará todos os ímpios, aqueles que não creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles serão lançados num lago de fogo e enxofre para sofrer tormentos por toda a eternidade. Que esse tema traga a você, né, uma consciência de eternidade, uma consciência de nossa missão aqui nessa terra, uma consciência que é a nossa vez de pregar o Evangelho para que muitas e muitas pessoas sejam alcançadas por essa palavra, creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se livrem desse juízo final, desse juízo do grande trono branco, se livrem de todo esse tormento por não crerem em Jesus Cristo. Que essa mensagem faça com que você se anime, saia dessa mensagem com vontade, com desejo de pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, a graça e a paz do Senhor Jesus.